Há uma passagem nas Escrituras que fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Em se tratando da interpretação no Velho Testamento, eu creio, que falava acerca da antiga aliança e da nova aliança, do antigo culto e do novo culto. O culto que era feito por poucas pessoas e o culto que em Cristo todas as pessoas podem fazer. Todas as pessoas podem adorar. Todas as pessoas podem, espiritualmente falando, sacrificar, oferecer a oferta que pretende ao Senhor. Ter acesso à sua voz, ter acesso à sua palavra. Porque nos tempos antigos, as pessoas não tinham acesso direto à pessoa de Deus. Não tinham. Elas precisavam de alguém inspirado, de alguém escolhido, de um sacerdote, para representá-las diante de Deus, ou pedindo o perdão dele em favor de suas vidas, ou pedindo o favor dele, ou até mesmo para oferecer algo a ele. Na nova aliança, assim que Jesus Cristo entrega a sua vida na cruz do Calvário, a nova aliança é desta forma estabelecida. Portanto, o texto nos afirma que no ato da entrega de Jesus, de seu Espírito, onde ele disse está consumado, o véu do templo se rasga de cima a baixo, numa clara alusão, numa clara constatação que a partir dali o acesso de qualquer ser humano a Deus está pronto, está aberto, onde não existem mais sacerdócio, onde não existem mais mediadores e nem intercessores no sentido de mediação entre o homem e Deus, a não ser aquele que propiciou isto, a saber, Jesus Cristo e este crucificado. Então não existe Maria, não existe Paulo, nem mesmo os apóstolos de Cristo, não existe João, não existe Papa, não existe pastor. As pessoas acham ainda que um pastor exerce uma função de sacerdote, que um padre exerce uma função de sacerdote. Não. A Bíblia nos diz, o apóstolo Pedro nos diz, que nós somos sacerdócio real e nação santa. Como somos sacerdotes, então? Todo e qualquer homem ou mulher que conheceu a Cristo, que foi redimido por ele, é sacerdote diante de quem? É sacerdote diante daquele que ainda não conhece a Deus, que ainda não conhece. Porque nas Escrituras nós vemos pessoas que não conheciam a Cristo sendo levadas por homens e mulheres de Deus até a pessoa de Cristo. Como a mulher de Samaria que levou as pessoas ao conhecimento de Cristo. Como alguns homens que levaram um paralítico numa cama até a pessoa de Jesus Cristo. Esses são vários exemplos. Então, nós temos pessoas que servem como mediadores até levá-las a Cristo. A partir do momento que a pessoa começa, que tem a experiência com Cristo, já não necessita mais de mediadores, senão a pessoa do Espírito Santo, que este sim é quem a Bíblia nos afirma que é nosso intercessor. Então as pessoas oram para santos, oram para Maria, oram para São João, oram para isso, oram para aquilo, quando na nova aliança as pessoas podem orar a Deus, as pessoas podem falar com Jesus, através de quem? Através de alguém que viveu neste mundo com todas as suas debilidades, que morreu porque na verdade sua natureza é mortal, é limitada? Não, querido. Você tem acesso à pessoa de Deus. Através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que intercede por nós, como o apóstolo fala, com gemidos inexprimíveis.
e é o Espírito do próprio Deus. Então você pode falar com Deus. Há o Espírito Santo que representa a pessoa de Jesus Cristo em nossa vida, dentro de nossa casa, nas nossas famílias, nos nossos lares. As pessoas têm a tendência de que precisam ir à igreja para fazerem suas orações através de intercessores, através de homens que já morreram, que não podem responder. Maria não pode responder uma oração, João não pode responder, o apóstolo Paulo não pode responder. Eles também precisaram do Espírito Santo, eles também tiveram a mediação de Jesus Cristo. Então hoje você pode falar diretamente a Deus, abrir o seu coração diretamente ao Senhor, uma vez que o véu foi rasgado. Então, esta é uma característica da nova aliança. A antiga aliança que precisava de sacerdotes, e hoje vivemos numa nova aliança. E em se tratando, como eu disse no início, da primeira casa e da segunda casa, eu também creio que também, da mesma maneira, a primeira casa foi a primeira igreja. Aquela que surgiu, a glória da primeira casa seria a glória da primeira igreja, daquela que, segundo as Escrituras, onde aconteciam muitos milagres, maravilhas e sinais, e onde havia um povo solidário, respeitoso e bondoso. Hoje a gente vê algumas pessoas do passado e diz assim, a gente afirma, mas isso era naquela época, isso era aquela igreja. Gente, o que nós temos como ferramenta hoje nas mãos não é nem um terço do que aqueles homens tinham. Eles não tinham uma Bíblia que se resumia num único livro, fácil acesso, com a tradução, com a interpretação, com o trabalho exegético, interpretativo que nós temos diante de nós. Eles não tinham a opção de falar com alguém, de ouvir tantas pessoas que andam com Deus. Hoje você tem tantas igrejas, hoje você tem as redes sociais, onde muita gente totalmente inspirada por Deus grava seus conteúdos, reproduz seus conteúdos na internet. Gente, hoje nós temos tempo para buscarmos a face do Senhor. Hoje nós temos seminários teológicos, ou seja, nós temos tudo nas mãos que a primeira casa não tinha como ferramenta. Então não haverá desculpas para que hoje, através da minha vida e através da tua vida, Deus faça muito mais do que fez na igreja primitiva. O que é necessário são pessoas que se disponham a morrer para si mesmo, morrer para suas projeções, morrer para seus sonhos, para viver absolutamente para a glória de Deus. Homens e mulheres que se entreguem à causa do Senhor, para ver o nome dele sendo espalhado, não apenas com palavras, mas com muito poder de Deus, com muita santidade, com muito amor, com muita misericórdia, evidenciando que Jesus não está morto, mas Jesus está mais vivo do que nunca. Jesus reina mais absolutamente hoje do que já reinou no passado. Todas as coisas ainda estão debaixo de sua mão, debaixo de seu crivo e debaixo de sua vontade. Eu creio numa geração, na última geração, que nós somos praticamente a última geração, e esta geração será levantada pelo poder do Espírito Santo para fazer muito mais do que a primeira igreja, do que a primeira casa. Eu creio. Só precisa que você ouça a voz de Deus, que você ouça Ele chamando você para a renúncia, para o arrependimento e para a entrega. Eu era um sujeito com uma vida de certa forma muito inconstante, onde por causa dessa inconstância muitas coisas aconteciam em minha vida que até mesmo desabonavam a minha confissão de fé na pessoa de Jesus. Hoje estou procurando consertar todas as coisas que foram feitas de forma errada, de forma relaxada. Hoje estou tentando consertar com a ajuda, com a intercessão do Espírito Santo. Estou buscando um aperfeiçoamento na minha vida. Esta
é a razão. Então eu tenho visto o Senhor transformar o meu caráter em minha vida. Hoje é comum que eu passe pelo menos 1 hora em oração e praticamente quase 1 hora em leitura bíblica, num ato de busca, de dependência, de necessidade de Deus. E isso não era comum em minha vida. Eu estava ao ponto tão secularizado que eu passava como a maioria. Eu vivia de migalhinhas, passava o dia inteiro e muitas vezes não tinha um tempo destinado para estar em oração, para ler a Bíblia. A Bíblia estava em breves lembranças em minha mente, e em relação a Jesus Cristo, eu fazia sim minhas orações, principalmente quando eu precisava dele. Eu não cogitava que Cristo queria minha vida entregue no seu altar. Mas hoje, queridos, a minha vida está entregue no altar de Deus. Eu tenho escutado a sua voz. E eu já chego em alguns dias, já teve quase 4 horas que eu fiquei de um dia só em oração, em choro, em intercessão e em entrega diante de Deus. Hoje as coisas que eu faço têm um peso muito maior, e eu penso em como eu farei para não desabonar o nome de Jesus na minha vida novamente, como eu já fiz. Eu tenho coragem de assumir os meus pecados, e eu choro muito hoje em arrependimento diante das coisas erradas que eu já fiz. E veja bem, não roubei, não matei, não fumei, como muitas pessoas, que pecado é só isso, querido. Pecado é ter o coração insensível à dor daquele que está ao meu lado. Já começa por aí. Pecado é eu ter coragem de gastar todo o meu dinheiro naquilo que apenas me satisfaz, e eu não perceber que uma parte desse dinheiro deve ser destinado a quem precisa e está muito próximo de mim, entre tantas outras coisas. Então hoje, queridos, nós temos tudo para sermos uma geração de homens, mulheres, jovens e crianças completamente cheios do Espírito Santo, levando, além de uma palavra, levando a vida de Cristo, vida que se traduz nas minhas ações, vida que se traduz nas minhas palavras, vida que se traduz no meu olhar, nas minhas ações. Nós temos tudo para encarnar o Evangelho de Jesus e fazer vidas que são destroçadas pelo diabo, por esse sistema, por este mundo, serem curadas e serem resgatadas por Jesus. O mundo está doente e a cura não está ausente. A cura precisa acontecer em nós para que nós nos coloquemos como instrumentos de cura para este mundo. Só precisa de uma coisa: homens e mulheres entregues nas mãos de Deus como ferramentas de transformação e mudança. Homens que não pensem mais em si mesmos, senão em Deus e no seu próximo. Esta é a realidade de pessoas que serão conhecidas como as pessoas da segunda casa.